nossas bênçãos. Chama o pregador dessa noite, o pastor Ismael. Estenda a mão, Senhor. Vamos orar pela vida dele. Querido Deus eterno, Pai, diante de Ti colocamos a vida do Teu servo em Tuas mãos. Pedimos ao Senhor nesta noite que o Senhor venha usar ele sobrenatural, meu Pai, em nome de Jesus. Que venha de mim todo o meu eu, meu Pai, para que o Senhor venha crescer a cada dia mais, Pai, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, a bênção, dá a ele a sabedoria, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha falar conosco, mas sim o Senhor que venha falar conosco, não o meu eu. Nada que não provém do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você a pegar as suas Bíblias e abri-la comigo no livro de 1 Reis, capítulo de número 20. Vamos ler aqui no versículo de número 35. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo de Israel. Oh, Deus. Oh, Deus. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 20, versículo 35. Hoje eu realmente preciso da graça de Deus para elucidar a mensagem dele ao meu coração, para que eu possa transmitir para a igreja. A gente está vindo aí de algumas semanas já bem cansativa. Trabalho de dia numa empresa, de noite na outra. Aí o supervisor pede hora extra. Aí trabalha todo dia, todo dia de noite, fora alguns outros compromissos que a gente tem nesses intervalos. Tem dia que dorme 45 minutos, tem dia que dorme 1 hora, e por aí vai, né? Mas hoje eu vou dormir, em nome de Jesus. Mas não aqui, né? Aqui, você que encontrou, diz assim, primeiramente, 1 Reis 20, 35. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor, ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele lhe disse, por que não obedecestes à voz do Senhor? Eis que em te apartando de mim, o leão te ferirá. E como dele se apartou, o leão o encontrou e o feriu. Agora vamos lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 20. Para a nossa meditação, apenas mais essa passagem. Isaías, capítulo de número 20, versículos 2 e 3. Que nos diz assim. Isaías 20, versículo 2 e 3. Falou o Senhor pelo mesmo tempo pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo, vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor, assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Amém. Somente esses 12 versículos. Pode tomar o seu lugar, seja à vontade para louvar e agradecer o nome do Senhor. Irmãos, nessa noite eu quero pregar dentro do tema Mensagem Incorporada. E por que o Senhor traz ao meu coração esse tema? Hoje nós vivemos na dependência do Espírito Santo e na dispensação da graça. Cada um de nós pode ter ainda, né, que isso vai chegar ao fim muito em breve, acredito eu, mas cada um de nós pode ter a alegria de ir e vir, de louvar ou não a Deus, de servir ou não a Deus, de se entregar ou não a Deus, de se aprofundar nas Escrituras, de ter uma vida mais íntima e próxima com o Senhor Jesus ou não.
Nós somos livres para termos esse tipo de conduta e esse tipo de postura. É claro que, independente das nossas escolhas, nós vamos pagar por elas e arcar com as consequências delas. Se nós pagarmos um preço na oração, nós vamos ter mais vida com Deus, ser mais íntimo do Espírito Santo. Se nós buscarmos estudar mais a palavra, nós seremos pessoas mais cultas, nós seremos pessoas mais inteligentes, mais espirituais. Ao contrário de quem escolhe levar uma vida simplesmente ouvindo a mensagem que se é pregada em púlpitos de algumas igrejas ou através de profetas de internet, não importa. O que eu quero dizer aqui para você é que hoje nós temos ainda que de forma indevida, entre aspas, e eu vou explicar por que entre aspas, nós temos a escolha de aproximar de Deus ou não. Você pode ficar na igreja aqui dando lugar, sendo profeta, sendo vaso, ou então você pode falar assim, Senhor, usa outro, usa eu não. Você pode chegar e falar com Deus assim, Senhor, eu quero ficar só sentadinho no banco recebendo. Hoje eu não quero, não, Senhor, não me mostra nada, não me fala nada, não pede eu para falar com meu vizinho, não toca no meu coração para entregar folheto para ninguém. Você pode montar tudo bem. Ninguém vai te matar aqui. Você não vai amanhecer amanhã com uma doença porque você não quis entregar um folheto? Não. Mas só que quando nós observamos para a palavra do Senhor, nós observamos que existe um padrão, do padrão moral de Deus. E isso não muda. Talvez Deus não esteja abrindo a terra aqui em nossos dias, como ele fez ali em Números, quando o povo pecou contra ele, que ele abriu a terra e o povo desceu vivo para o inferno. Talvez Deus não esteja fazendo isso hoje, aqui em nosso meio. Mas só que o padrão moral do mesmo Deus que puniu o povo ali no livro de Números é o mesmo padrão moral do Deus que eu creio, que você crê, a que eu entreguei a minha vida, que você entregou a sua vida. O padrão moral de Deus não muda. E por que eu estou falando isso? Porque quando nós olhamos essas passagens que nós citamos aqui, dentre inúmeras outras, o perfil do profeta que servia a Deus verdadeiramente era o perfil de alguém que colocava a sua moral, colocava ali a sua imagem, colocava ali a sua conduta, tudo em segundo plano. Para quê? Para primeiro cumprir aquilo que Deus havia requerido dele. Nós observamos aqui no Antigo Testamento, no decorrer da história, e também no Novo Testamento, a vida dos discípulos, a vida dos apóstolos, a vida ali dos grandes reformadores da fé da igreja cristã. Nós observamos ali que quando Deus queria usar alguém de uma forma poderosa, ele tinha que pegar a sua reputação e colocar para lá, e jogar para debaixo do tapete, da cama, e colocar em segundo plano. Por quê? Porque quando nós estivermos pensando em nós, quando nós estivermos pensando o que vão pensar de nós, não há como servir a Deus. Por quê? Porque servir a Deus é ir contra a sociedade. Servir a Deus, entregar verdadeiramente, completamente a nossa alma para Jesus, é ir contra o padrão que rege o mundo. A Bíblia não diz que o mundo jaz no maligno? Jaz é o quê? Você vai no cemitério, lá está escrito na lápide, jaz aqui, fulano de tal. Está ali morto. Entre aspas, está descansando. Então o mundo jaz no maligno, o mundo descansa no maligno, o mundo tem uma aliança com o maligno, o mundo folga com o maligno. Meu irmão, a igreja não pode jaz no maligno. O mundo sim jaz no maligno, mas a igreja não. Eu não, você não. Só que todos os dias nós somos aqui bombardeados com uma nuvem gigantesca de informação, de conteúdo, que faz com que nós venhamos descansar, com que nós venhamos nos comportar aqui de uma forma confortável. E isso faz o quê? Comigo, de forma individual, primeiramente, e consequentemente comigo como membro da igreja. Faz com que todo o povo venha pensar que servir a Deus é apenas estar em um culto. O povo vem a pensar que servir a Deus é apenas falar um Jesus te ama. Mas tem mágoa no coração. As pessoas não têm coragem de procurar nem o próprio pastor para tratar de problemas internos. E isso a longo prazo gera uma depressão. Isso a longo prazo gera uma apatia. Isso a longo prazo gera o quê? Uma igreja fria, uma igreja morna e uma igreja que não ama verdadeiramente. E quais as consequências disso? Meu irmão, o louvor que foi entoado aqui nessa noite, do que vale ter as mais lindas poesias, se não a verdade em nós? Adianta eu chegar aqui que o fogo arderá continuamente no altar. Mas qual altar? O altar da casa do pastor? O altar da casa de quem está aqui ministrando louvor?
E o fogo caiu na igreja. Caiu por quê? Porque alguém rodopiou e falou em línguas estranhas? Isso pode ser fruto da mente e carne, irmão. Não precisa ser do Espírito. O fogo vai cair, meu irmão, quando ele consumir pecado. O fogo verdadeiramente arderá no altar quando houver entrega, quando houver renúncia. E a mensagem ela precisa ser incorporada. Aqui o próprio Jesus falou assim no Evangelho de Mateus, capítulo 15, se não estou enganado, é versículo 38. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O que é um louvor? Senhor, tu é lindo. Senhor, tu é cheiroso. Senhor, tu é o grandão da Galileia. Senhor, eu vou te chamar de jeito, eu tenho intimidade contigo. Não, meu irmão. Isso aí já passou de liberdade, começa a entrar na libertinagem, porque Deus é santo. E o verdadeiro louvor e adoração é quando eu chego e falo assim, Senhor, eu estou com vontade de matar meu irmão, mas eu vou lá e vou dar nele um abraço e pedir perdão, porque eu quero ir morar no céu. Senhor, eu quero aqui, meu pai, é não mexer com a igreja, agora eu vou virar desigrejado, porque eu servir a Deus dentro da minha casa, tá bom demais, porque eu só sabe todas as coisas. Mas eu vou falar, pensar o quê? Não, porque Deus sabe todas as coisas, é porque tá cheio de crente no inferno, porque Deus sabe. Deus sabe que o meu corpo está na igreja, mas o meu coração não está. Deus sabe que eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu faço parte de ministério da igreja. Só que o meu coração está aqui apenas pela religião. E religião por religião tem espiritismo, tem o islamismo, tem o hinduísmo, tem a macumbaiada aí. Jesus não é mais uma religião, Jesus não é mais uma muleta espiritual, Jesus não é o que? Nada dessas coisas. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. E essa verdade precisa estar incorporada em mim, intrínseca em mim, como indivíduo. Para quê? Porque, meu irmão, se você cortar o membro do seu corpo, o seu corpo vai sobreviver, mas o membro vai morrer. Então, se você é membro do corpo de Cristo, você precisa estar inserido no corpo de Cristo, porque senão é você que vai morrer, não é a igreja. Não, mas a igreja é cheia de erro, pastor. Tem tanta coisa que eu não concordo. Aí, se você for para o mundo, vai melhorar demais, né? Você sair da igreja e falar, não, agora eu vou servir a Deus em casa. Sua vida vai virar uma maravilha. Não existe isso, mano. A mensagem precisa estar incorporada. No primeiro versículo que nós lemos, na primeira passagem que nós lemos, olha só o desfecho desse acontecimento. O rei Acabe, ele recebeu uma afronta de um outro rei por nome Ben-Hadad. O Ben-Hadad chegou e falou assim, ó, eu vou entrar dentro da sua casa, vou pegar suas mulheres tudo, vou pegar sua prata, seu ouro, o que eu quiser, eu vou levar para mim. Acabe olha para ele e fala assim, beleza, pode levar, tá tranquilo. Eu não quero guerra com ninguém, faz o que você quiser. Aí ele, não satisfeito, ele achou que Acabe iria revidar na sua primeira proposta, mas não, Acabe simplesmente aceitou aquela situação ali. Ele falou assim, você quer saber uma coisa? Nós vamos entrar aí na sua casa e aquilo que nós quiser. Irmão, você é de Deus por nível, irmão. Não basta ter o cabelo mais bonito da igreja, olha pra você ver. Nem. Ben-Hadad olha para Acabe e fala assim, eu vou entrar na sua casa e o que eu quiser vou pegar para mim, pronto, acabou. Aí Acabe toma ali conselho com alguns dos seus sábios ali e fala, não, você não pode aceitar essa situação, não. Então eu falei, não, rapaz, você já falou que quer levar minhas mulheres tudo. Você falou que ia pegar meus melhores moços, meu ouro, minha prata. Eu já liberei. Agora você quer entrar dentro da minha casa e pegar o que você quiser? Não, não vou aceitar, não. Nesse meio tempo, veio um dos profetas, ou um dos filhos dos profetas, e chega para Acabe e falou assim, você pode ir lá e tocar o terror que eu sou contigo, vou entregar ele na sua mão. Vai lá e destrói, vai lá e mata. Aí eles começam uma enorme guerra de Acabe contra Ben-Hadad. Acabe era um homem que tinha um propósito, um chamado de Deus? Sim. Mas ele tinha mensagem dentro de si incorporada? Não. Porque ele ouvia conselhos dos ímpios. Ele foi lá e casou com uma mulher que não tinha nada de Deus, muito pelo contrário, era capeta puro, e ele se aconselhava com ela. O salmista vai dizer, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta com pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Conselheiro fiel ao Senhor, não é Jezabel. Não é o ímpio, não é o macumbeiro, não é a pessoa que está ali no boteco ali. Ó. Ah, mas ele é meu amigo de 10 anos, mas meu filho não tem Espírito Santo na vida dele. Você vai tomar conselho com uma pessoa que não tem Deus? A mensagem precisa estar incorporada, então Acabe e começa a guerra contra aquele Ben-Hadad. Ele sai vitorioso de uma forma que aquele rei que chegou aqui, cheio de panca, chegou querendo humilhar, chegou ali ditando as regras, agora tem que fugir humilhado. Por quê? Porque Deus havia entregado uma palavra para Acabe em defesa do seu próprio povo. Então, passa-se o tempo, eles enfrentam várias guerras.
E ele sai vitorioso daquelas guerras. Só que no decorrer de um ano, Ben-Hadad entra em guerra de novo contra Acabe. E enquanto Acabe seguia as instruções do Senhor, ele seguia vitorioso. Só que quando aquele rei Ben-Hadad, ele viu que no poder bélico, no poder militar, na força do braço, ele não poderia derrotar Acabe, porque Deus estava do lado de Acabe até a presente data, ele falou assim, o quê? Eu vou tentar entrar na mente dele e levar ele no golpe. Então ele colocou ali alguns panos de saco, enrolou corda sobre a sua cabeça e chegou lá e falou assim, vai lá e fala com ele, que é o irmão dele. Então o seu servo chega até Acabe e fala assim, seu irmão está aqui. Ah, meu irmão? Então manda vir até mim. Aquele que era seu inimigo, aquele que queria entrar dentro da casa dele, aquele que queria roubar todos os bens dele, agora falou que é irmão, as portas foram abertas e ele colocou ele na sua carruagem e começou a andar com aquele homem. Irmãos, quantas vezes nós não temos dado tapinha nas costas de pessoas, recebido dentro de nossas casas, sabendo que ele é o inimigo, mas por uma boa política, para manter as aparências, para não dar um não? A pessoa tem costumes que não são os meus. Mente igual não sei o quê. Celular do WhatsApp é puro contatinho. Não, mas eu conheço desde pequeno, pastor. Não posso virar as costas assim também, não. Você não pode, não. Você deve. A Bíblia é duríssima quanto a essas coisas. A Bíblia fala assim, ó, não saudeis aqueles que não trazem a mesma doutrina. Eu posso cumprimentar? Oh, bom, tchau, obrigado. Agora eu vou levar para dentro da minha casa uma pessoa que, oi, desse tamanho, seca a pimenteira, uma pessoa que dá conselho errado, uma pessoa que se você tiver com problema no seu casamento, você chegar para ele e falar assim, nossa, eu estou passando por esse problema, deixa que você pode, senhor, larga isso para lá, Deus sabe todas as coisas, Deus não quer que ninguém sofra, não. Esse tipo de conselho que nós vamos receber, a mensagem precisa estar incorporada, meu irmão, e quando Acabe dá as mãos ali com o seu inimigo e recebe ele como irmão, então Deus usa o profeta nos textos que nós lemos. Agora, olha a dificuldade da mensagem que Deus entrega para o profeta. Deus manda o profeta falar assim, ó, vai no seu irmão e pede ele para te dar um soco na cara. E quando aquele profeta chega para o outro, desce o soco aqui na minha cara. O outro, você é doido, eu vou bater na sua cara não. Ah, você não vai? Não, não vou. Então você vai sair de perto de mim, o leão vai vir e vai te matar. Quem aqui já conheceu o irmão que recebeu uma palavra da parte de Deus para entregar para outro? E ele falou assim, eu não vou, Senhor, usa outro. E depois, no outro dia, amanheceu com dor para todo lado? Ou então não dormiu? Não, pai, tem misericórdia, meu pai. Eu sou pequenininho, meu pai, usa outro. E no outro dia tá com a dor nas costas lascada. Ali, as mãozinhas levantadas, olha o povo dando um sorrisinho a uma chifre, aí você vê. Porque o padrão moral de Deus é o mesmo, irmão. Você acha que o rei somos nós? Você acha que nós aqui é que estamos assentados no trono? Ou você está achando que nós que ditamos a regra? Não é não, irmão. Quem assenta no trono é Deus. Nós é que somos os servos. E o rei não aceita eu chegar para ele e falar assim, não, Senhor, hoje eu não estou podendo. Tem pessoa que chega na igreja e fala assim, não, agora vai porque eu vou entregar minha vida para Jesus. Hã? Não, agora vai porque quem vai ministrar o louvor sou eu. Ah, eu que vou pregar agora, Senhor. Antigamente, há uns 10, um pouco mais, 10 anos atrás, um pouco mais, tinham pregadores que subiam no altar e falavam assim, Deus, aqui quem ora é fulano de tal. Se ainda tenho eu crédito contigo no céu, abre o céu agora e blá. Que crédito eu tenho, irmão, se não for misericórdia de Deus? Não há crédito para mim, há misericórdia, há graça, há amor da parte de Deus. Mas o Senhor é Ele. Então, aquele profeta, ele entrega essa palavra para o outro profeta, que na hora que ele se apartou dele, o leão veio, pegou ele, matou ele na hora. A palavra que aquele profeta liberou sobre a vida dele se cumpriu imediatamente. Então veio o outro profeta e falou, fere-me. E a Bíblia fala que ele deixou ele vulnerável. Quer dizer, ele bateu nele de uma forma que ele perdeu as forças. Que ele ficou gravemente ferido. Então ele se cobriu de cinza, colocou pano de saco, e quando Acabe estava passando com Ben-Hadad, ele chegou a perder e falou assim, Acabe, olha o que aconteceu. Eu estava no meio da guerra e um homem pegou o seu servo e colocou sob meu cuidado. E falou que se eu deixasse o servo dele escapar, a minha vida ficaria no lugar do seu servo. E eu distraí quando eu vi, aquele homem fugiu. E agora?
Acabe olhou para ele, nariz em pé, e falou: você mesmo falou o que vai te acontecer. Agora você vai ficar por lugar daquele homem. Só que ele estava usando uma metáfora para que Acabe entendesse o que Acabe estava fazendo. Aquele profeta olha para ele e fala assim: pois é, Acabe, Deus te entregou na mão Ben-Hadad, foi para você matar, não é para você abraçar e chamar de irmão, não. Agora você vai morrer no lugar dele. E quantas vezes nós não temos feito isso? Aquela amizade que nós deveríamos encerrar, a gente está andando de mão dada. Quantas vezes nós temos sido convidados para ir a lugares que nós não deveríamos ir, mas nós estamos indo, porque afinal é amigo. Afinal, eu sou crente, mas não sou quadrado. Não, eu posso ir em qualquer lugar, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso falar qualquer tipo de jargão, qualquer tipo de palavra que as pessoas falam na empresa, eu posso entrar no meio e posso rir das piadas dele, e posso sentar a roda do escarnecedor, porque afinal eu sou crente, mas só que Jesus veio para do doente mesmo, então tá tudo certo. Meus irmãos, nós precisamos portar a mensagem do Senhor em nossos corações, em nossas mentes, em nossos lábios. Só que nós também precisamos ser a mensagem do Senhor. Porque se nós que somos crentes temos dificuldade de vir para a igreja, aprender sobre a palavra, estar na oração, você acha que o ímpio vai vir? Se nós que falamos que estamos indo morar no céu, que nós somos a tocha viva andando na terra, se nós que estamos falando para todo mundo aí que nós somos a menina dos olhos de Deus, não está nem preocupado com aprofundar o nosso conhecimento dentro dessa palavra. Você acha mesmo que o cachaceiro lá do seu serviço vai vir? Ele vai acordar e vai colocar a chora-rida do lado e falar assim: agora eu vou ler essa palavra. Vai não, irmão. Você é a mensagem que ele vai ler. Você, inserido nas mais diferentes esferas da sociedade, é a mensagem que ele vai ler. Então a mensagem precisa estar intrínseca, incorporada em cada célula do seu ser, em cada atitude da sua vida. Aonde você entrar, o Espírito Santo precisa entrar. Aonde você for, o Espírito Santo precisa ir. Quando abrir os seus lábios, as pessoas têm que enxergar que você é diferente. Por quê? Você pode escolher não se comportar dessa forma? Pode, fica à vontade. Mas só que o leão está vindo para pegar aquele que não quer ter compromisso com a palavra, com Jesus. O leão está vindo para acabar, meu irmão, porque a própria palavra também nos diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. Agora eu quero te dizer uma coisa: nós estamos no lucro demais. Porque o que o Senhor Jesus ele nos propõe, de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer, eu não tenho que converter ninguém, eu só tenho que pregar. Quem converte é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Eu não tenho poder para isso nenhum, mas eu tenho que pregar. Eu tenho que virar pastor, tenho que virar pregador, eu tenho que virar um bacharel em teologia. Não, meu irmão, você só precisa ser cheio do Espírito Santo e deixar ele te usar conforme a vontade dele. Porque a Bíblia nos diz que o Senhor, ele nos deu o dom a cada um conforme vai ser útil. Tem pessoa que é um excelente ministro de louvor, mas vai pregar, tem dificuldade. Tem pessoa que é um excelente pregador, mas vai cantar, desafina. Por quê? Você não é obrigado a fazer tudo, você não é obrigado a saber tudo. Mas você, como cristão, precisa dar glória a Deus, se entregando completamente à vontade dele, meu irmão. Nós não temos que ficar assim: meu Deus, eu estou tão cansado, meu Deus, mas a luta é tão grande, meu Deus. Porque é isso que muitos têm sido, meu irmão. Deus quer revelar o céu a nós. E nós estamos querendo o quê? Abre a porta do emprego. Deus quer entregar a autoridade em nossas mãos. Meu pai, eu quero o carro. Deus quer, meu irmão, descortinar os dons e o mundo espiritual para nós. Deus, abençoe minha família. Nós estamos buscando a Deus por coisas somente terrenas. Deus se resumiu a isso. Deus agora é o quê? O Minascap? Deus agora é o quê? Uma raspadinha que se der 3 números igual você ganha o prêmio? Não, meu irmão. Deus é atemporal, Deus é eterno, Deus é salvação. O apóstolo Paulo falou assim: eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós observamos aqui o profeta Isaías. Olha a missão que Deus deu para Isaías. Ô Isaías, você vai ficar peladão. Vai ficar peladão e não vai ser um dia nem 2, não vai ser mais de ano. Andar peladão aí, porque eu quero que o povo veja que eles estão nus diante de mim. Vai ficar o seco forever de fora aí, porque o povo vai chegar o tempo em que eles vão ser levados cativos, tudo com as nádegas de fora,
em humilhação. Por que que o povo, Deus permitiu que o povo fosse humilhado? Porque o propósito de Deus é que o povo fosse próspero. O propósito de Deus é que o povo fosse referência para o mundo. O propósito de Deus para a nação de Israel sempre foi que a mensagem fosse completamente incorporada na vida dele. Mas não. Qualquer ídolo que era erigido, que era colocado em um altar, eles se prostravam e adoravam. E Deus falou assim, então tá, ué. O que não falta é inimigo, meu irmão. Tem luta que o inimigo vem e tenta colocar na nossa vida. Mas tem luta a gente que busca. Com as próprias mãos. Eu vou dar aqui um breve testemunho, que também, né, o tempo que já está indo embora. Os últimos não, né, de 2020 a 2023, final de 2023, foram os piores anos da minha vida. E olha que eu já passei coisa que é testemunho para outro dia, porque leva tempo. Mas de 2020 até 2023, foram os piores anos da minha vida. Sabe por quê? Porque eu já pregava? Já. Já conhecia Jesus? Sim. Já tinha expulsado demônio? Já. Já tinha sido usado pela mão de Deus para operar milagres, como tem registrado no canal do YouTube. Quem quiser ir lá conferir, é só ir lá, tá lá. Não estou aqui para arrastar papo nem nada. Sim. Mas a mensagem começou a se tornar uma palavra nos meus lábios. Então, eu fui me envolver com uma pessoa que eu não deveria ter me envolvido. Presta atenção aqui, casal. Ou quem quer casar. Entrei no julgo desigual. E no primeiro momento, no primeiro dia que eu estive em contato com essa pessoa, eu já vi o demônio em cima da cama. Mas o que eu falei? Nunca tive medo de demônio, não é agora que eu vou ter. Só que, quando nós olhamos aqui para Davi, ele podia ter matado Saul várias vezes. Só que ele preferiu fugir. Não, isso aqui eu vou deixar na mão de Deus. Nem sempre nós temos que enfrentar algumas batalhas que vêm para a nossa vida, irmão. Nem sempre é vergonha você fugir de um problema, de uma batalha. Mas o bonitão da balachita aqui, como diriam os antigos, demônio, você quer medir força? Então vamos ver, ué. E dei continuidade, marcha. Dei continuidade. O que acontece? Irmão, eu colocava um fonezinho aqui para ouvir, eu baixava, o fone caía e saia rolando, quebrava. Eu saía para andar de bicicleta, o trem estragava. Mas como que começou a acontecer isso? Foi só o começo. E aquele relacionamento se tornou um peso muito grande. A missionária Cris acompanhou de perto, ela sabe. E eu insistindo. Tudo dando sinais que era para eu sair fora daquela batalha ali, mas eu falei, não, nome de Jesus, e chamava irmão de cá, missionário de cá, eu quero que vocês vão lá em casa orar para mim, porque a situação estava assim, assim, assado. E o assim, assim, assado que eu estou querendo dizer, é que tinha noites que eu dormia 2 horas apenas, porque o resto era brigando com o demônio. Demônio que passava a unha no peito assim da pessoa e arrancava carne que saía debaixo da unha. Demônio que eu tinha que usar golpes de jiu-jitsu para imobilizar a pessoa, porque ela pulava com a nuca na quina do móvel. Demônio que tentava fazer a pessoa se jogar do 2º andar. Demônio que puxava o volante do carro para a pessoa enfiar debaixo da carreta. E eu ficava naquela, como que o demônio não toca em mim, meu Deus? Eu também deveria estar nessa mesma situação, porque eu estou junto com essa pessoa. Aí foi, irmão, não, mas nós vamos casar. Tá, porque a hora que nós casar, vai ter a bênção do Senhor, e não vai ter brecha, e vai estar repreendido o demônio. Sabe o que aconteceu quando eu casei? Nada. Continua da mesma coisa. Por quê? Porque a mensagem precisa estar incorporada, irmão. Não entre em julgo desigual. Trevas não combina com luz. Você pode falar que recebeu Jesus, que está na igreja, que é do fogo, mas se as suas atitudes não condizerem com o que você está falando, a pessoa veio, desceu pelas águas, batizou? Batizou. Agora a luta vai passar. A luta piorou. Irmãos, presta atenção que eu vou falar aqui, ó. Eu desafio qualquer demônio que estiver por perto, quiser manifestar aqui agora, ele pode manifestar e não precisa ninguém levantar para me ajudar, não. Eu vou expulsar sozinho. Sabe por quê? Porque hoje eu ando na presença do Senhor. E não é por mérito meu nem nada que eu estou falando isso, não. Porque quando você anda na presença do Senhor, a situação é outra. Mas na época, o diabo lambeu minha cara 3 vezes. E você não sabe o que é isso, irmão. O que é horror. Eu dirigi a oração lá na igreja e Deus me revelando, ó, irmão, Deus manda falar isso aqui com você, e lá em casa o demônio manifestando a noite inteira.
Eu cheguei pro povo aqui, ó, não vou dirigir oração mais, não vou pregar mais, não quero fazer mais nada. Porque não tem como, eu tô sendo usado aqui e lá em casa tá um inferno. Aí eu comecei a achar fotinha no celular, ganhando beijinho, e mensagenzinha atravessada, e saía de casa na sexta-feira e voltava no sábado, toda maquiada, arrumadinha. Por quê? Porque o profeta, o vaso de alabastro, deixou de ter a mensagem incorporada na sua vida. Esse mesmo que está pregando para você aqui, ó, ele é um homem igual a qualquer outro, irmão, que se sair da presença de Deus vai descer para o abismo humilhado. Então nós passamos ali por esse período, 2020, 21, 22 e 23. Até que gasta um dinheiro enorme, busca daqui, ora de lá, jejua, acorda de madrugada, enfrenta demônio, enfrenta tudo que você pensar. Os detalhes são grandes, mas resumidamente falando aqui, ó, por eu ter tentado deixar essa mensagem de lado e falar assim, Senhor, o Senhor vai fazer porque eu determino, o Senhor vai fazer na minha vida, meu pai. O que aconteceu? A quebra da aliança. E chegou ao fim um relacionamento que não deveria nem ter começado. Foi porque eu quis? Não, não foi porque eu quis, não. Tanto que os meus pastores regionais, meus pastores locais, estiveram lá em casa e falaram assim, ô pastor, fica tranquilo, pode continuar tomando sua ceia normalmente, que nós estamos vendo que não é você que está provocando nada disso. Eu vim aqui nessa igreja aqui, antes de unir aqui, os irmãos oraram aqui para mim, e o pastor Márcio chegou para mim e falou assim, ó irmão, o pessoal orou por você aí, o pessoal orou para Deus restaurar e tudo, mas Deus falou comigo que não vai restaurar nada não, viu? Porque isso aí é pedra de tropeço para o seu ministério. Irmãos, vai achando que pôs uma aliança no dedo, Deus é obrigado a abençoar. Não é, irmão. Não é assim que funcionam as coisas. Tem relacionamento que serve de maldição. Ele vai te arrastar para o abismo. Vai te arrastar para o inferno. E tinha madrugadas que estavam orando ali naquela luta, aquela coisa aqui, no quarto. Lá na cozinha, panela caía. Como? Se não tinha ninguém. Era esse nível de batalha espiritual que nós estávamos travando. Aí o pastor Márcio falou comigo assim, Deus não vai restaurar. No entanto, ele vai trazer de longe aquela que vai suportar o seu ministério, no sentido de dar suporte. Aí quem apareceu? A paixãozinha. E quando eu não conhecia ela, e ela nem sonhava que existia um homem tão lindo, Deus já havia usado o irmão lá e falou com ela, o seu varão está chegando, e é pregador. Quando Deus entra e provê, meu irmão, hoje, nunca mais eu passei uma noite acordado. Aliás, agora eu passo, mas é porque eu estou trabalhando, né? Mas todas as noites que eu deito naquela cama, eu deito e durmo tranquilamente, porque demônio não entra mais. Eu tive que fazer tratamento com terapeuta, com 2 terapeutas diferentes, porque quem me conhece de perto aqui, vê meu estado, eu sou alegre, eu sou feliz. Eu quero correr, eu quero pedalar, eu quero nadar, eu quero pegar peso, eu quero fazer força, eu quero fazer vídeo zoando todo mundo, mas eu queria morrer. No ano de 2022, o que eu queria era morrer. Eu estou falando literalmente. Minhas redes sociais, eu produzia evento, o maior evento de mountain bike de Matheus Leme era eu que fazia. Eu não queria, eu chegava pro meu pai, você quer essa rede social pra você? Minha bicicleta, não vou vender sem barato, você quer? Eu não aguento mais. Irmão, eu queria morrer, literalmente. Eu que tenho alegria em viver, alegria em pregar a palavra, alegria em fazer meus esportes. Alegria, eu pareço africano, eu falo. Eu posso estar pobre, lascado, passando qualquer coisa, mas eu tô rindo e pulando e dançando. E para honra e glória do Senhor Jesus, eu sempre fui assim, embora eu tenha problemas igual qualquer outra pessoa tem. Mas nessa época, irmão, por causa de que eu deixei de incorporar a mensagem que eu já pregava há vários anos, eu perdi a graça com a vida, meu irmão. Eu estou trazendo esse testemunho aqui para você, meu irmão, para você não achar que existe super crente, para você não achar que a misericórdia de Deus vai te poupar de todas as suas escolhas erradas, para você não pensar que você vai começar a tomar atitude errada aqui, outra ali amanhã, outra ali depois, e vai ficar tudo bem, porque não vai.
Sansão, ele tinha comunhão com Deus? Tinha. Sansão tinha chamado de Deus? Sim. Sansão era cheio do Espírito Santo? Era. Sansão pegava uma queixada de jumento e matava 1000 soldados de uma vez só. Sansão era o homem que metia a mão dentro da boca do leão e rasgava no meio. Sansão era o homem que arrancou os portões da cidade de Gaza de várias toneladas e carregou sozinho por vários quilômetros. Sansão era um homem que tocava o terror para todo lado. Só que Sansão não podia tocar em nada que tivesse morto. Ele ia lá e tocava. Sansão não podia se relacionar com pessoas de outras tribos, julgo desigual. Ele ia lá e se relacionava. E a Bíblia vai nos dizer que entre as pernas de Dalila cortaram as tranças de Sansão e 2 homens pegaram ele e levaram o escravo. 2 ferros quentes enfiou dentro do olho e arrancou, e ele perdeu a sua vida ali soterrado dentro do templo de Dagom, completamente humilhado. Para cumprir o seu chamado, ele teve que morrer, literalmente. Então, meu irmão, que a mensagem de Jesus na minha vida e na sua vida, ela seja incorporada, não apenas em lábios, não apenas aqui de 7 às 9, não apenas aqui 3 cultos por semana, mas 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias da sua vida. Que essa mensagem, meu irmão, ela sai pelos teus poros quando você transpirar. O mundo jaz no maligno. Eu tenho acompanhado as notícias essa semana, acredito que vocês também. É pessoal que simplesmente porque é cristão, porque é de direita, porque é patriota, porque é de família, é assassinado na frente de milhares de pessoas. Outras pessoas tentam colocar na cadeia de qualquer forma. Por quê? Porque não quer roubar, porque não quer fazer parte de corrupção. Nós temos que prender, nós temos que matar, nós temos que exterminar. E o mundo está assim, meu irmão. O mundo está assim. Você sai aqui, ali vai a nossa cidade que é pequena, você sai ali, eu fiquei sabendo, semana passada, o filho do Satanás, do capeta do inferno, tentou violentar a própria mãe, com mais de 60 anos de idade, e só não conseguiu porque os vizinhos começaram a gritar e socorreu. Logo aqui, no bairro vizinho aqui. Aqui na cidade vizinha aqui, uma jovem chega na UPA com a sua filha de 26 dias morta. Falando que acordou e estava morta. Quando a perícia vai olhar, tinha marca de sangue na parede. Mandaram um bebê de 26 dias na parede. E matou. O mundo jaz no maligno. E eu tenho falado, feito o quê? Para que isso mude. Ah, pastor, mas isso está na minha mão mudar, não. Realmente, não está nem na minha, nem na mão de ninguém. Mas, seja a boca de Deus. Permita que as pessoas, ao olhar para você, encontrem amor de Jesus. Permita que as pessoas, ao olharem para você, elas sejam transformadas por uma energia que elas não entendem, mas que nós sabemos que é o Espírito Santo. A mensagem precisa estar incorporada em nossas vidas, meu irmão. Você se preocupa com isso? Você entende que você é membro de um corpo que está aqui para trazer equilíbrio para a sociedade? Porque se não fosse a igreja do Senhor na terra, Jesus já tinha tacado fogo nesse trem aqui há muito tempo. Se não fosse um povo que ora, se não fosse um povo que está aqui, que ainda tem chamado, se não fosse um povo que está aqui, que o Senhor ainda tem aliança com ele, o Senhor já tinha destruído isso aqui. Mas a palavra diz, meu irmão, que no final dos tempos, os elementos que hoje existem ardendo em fogo se disfarão. Deus vai destruir essa terra, meu irmão. Deus vai mandar o ímpio para o abismo e nós vamos ficar aqui fazendo o quê? Oh Deus, tu sabe todas as coisas. Não! Bota no peito e fala assim, Senhor, eu quero ser útil, Senhor, eu quero honrar o teu nome, Senhor, eu quero alcançar vida, Senhor, eu quero fazer diferença. Meu irmão, como igreja, nós temos um chamado, e esse chamado não pode ser só um louvor, não pode ser só uma palavra bonita, não pode ser só o status de WhatsApp. Esse espírito precisa estar em você. Para finalizar, a minha esposa linda e amada, e escolhida por Deus, toma, capeta! Ela ficou uma semana sentindo dores abdominais. Mas mulher com dor abdominal, eu sou um crente meio descrente, irmão. Não é qualquer coisa que você chega para mim e pede para me orar que eu vou achar que é demônio, não. Não é mesmo? Então, assim, as mulheres aqui vão confirmar o que eu estou falando. Uma vez no mês, você acorda com raiva sem motivo, ou triste sem motivo, e você fica inchado, e você tem cólica, e você tem não sei do que. Normal. Toda mulher tem isso. Então ela falou comigo, eu tô com a dor aqui. Eu falei, normal, né? E larguei ela pra lá. Aí uma semana, ela continuou com as mesmas dores. Aí, acho que foi segunda ou terça, sei lá, ela senta lá e Deus me mostrou, de madrugada, uns demônios arrumando estaca pro meu lado, né? Mas como eu falei pra vocês, agora se o diabo quiser vir, é pra vir, filho. Aqui eu não tô em jogo desigual mais, não. Deus me mostrou, ela sentou na cama lá assim, e colocou a mão pra trás. Eu falei assim, se essa mulher não tivesse menstruado no mês passado, eu ia falar que ela tá querendo dar a luz aqui. E ela falou comigo, eu tô sentindo contração, que eu não tô aguentando. Eu falei, quê?
falei, não, então espera aí, nós não vamos tomar café não, nós vamos orar aqui agora. Nós vamos orar. E eu ungi ela com óleo e repreendi a enfermidade física. E logo após eu falei assim, ó, eu falo agora com as hostes espirituais da maldade. Macumba, demônio do inferno, Satanás, preço pago. Eu entro agora lá no mundo espiritual e busco essa enfermidade que foi gerada lá. Não foi gerada no corpo físico. Foi gerada lá no mundo espiritual. Sai pra fora agora. Vem cá, paixãozinha. O que aconteceu? Eu vomitei. Muito mesmo. Mas eu tava sentindo tantas dores. Começou o quê? Na quarta-feira. Eu achei que tinha sido porque eu tinha feito academia, né? Crossfiteira. É. Aí, então eu achava que era isso, né? Mas era muitas dores. Na quinta eu fui para o Vida. Sexta eu vim para o culto de mulheres, né? Mas sentindo dores mesmo. Domingo eu vim para o culto. Quando nós voltamos, aí eu comecei a sentir mal a noite todinha, que eu saí até do quarto para não acordar ele, porque ele estava dormindo, né? E eu ficava gritando lá fora, sentindo muitas contrações. Quando foi de manhã, aí eu fui dizer para ele, né, que eu tinha sonhado uma pessoa me dando uma esponja com muitos cabelos. Aí ele foi e disse que Deus tinha falado com ele. Então, quando ele disse, então a gente vai orar agora. E eu me sentei na cama, né, sentindo dores, e ele começou a orar, e eu comecei a vomitar. Né? Então, eu vomitei muito. Quando foi à noite, eu disse até para a diaconisa que eu não vinha para a igreja, que eu estava cansada, me sentindo fraca. Mas estava bem. Aí eu não vim. Quando foi segunda-feira de manhã, no outro dia de manhã eu já estava correndo, corri meus 5 km, tranquilo, né? Graças a Deus. E foi só o poder da oração mesmo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro de você existe o Espírito Santo. Dentro de você existe a autoridade para repreender as armas espirituais, as fortalezas. Mas você acredita nisso? De verdade, você acredita nisso? Porque quando eu estava em julgo desigual lá atrás, eu repreendi o demônio do mesmo jeito, irmão. Ele olhava para mim e falava assim, você acredita nisso? Não, senhor, deixa de ser bobo, para com isso. Eu não acreditava mesmo, não, irmão. Eu não acreditava que Deus podia me usar mais. Tem 20 anos que eu prego o evangelho. Nesse período de tempo, eu não achava que Deus podia me usar mais. Por quê? O que eu vi era só treva. E eu estava no meio daquilo ali. Mas quando Deus restaurou, a autoridade do Espírito Santo voltou, estava condicionado ao quê, irmão? Quem é que ficou ausente nesse período? Foi Deus? Foi eu. Quando nós voltamos para a presença e para a vontade de Deus, a autoridade retorna. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não sou nada, eu sou falho, pecador demais, burricido. O bicho burricido é eu sou chato demais, sou. Mas qualquer pessoa que se colocar na presença do Senhor, a Bíblia diz, Lucas 11:19, eis que vos dou autoridade para pisar escorpiões e serpentes. Vai ter macumba lá em casa? Pode até tentar, mas nós vamos repreender em nome de Jesus, porque a mensagem está incorporada. Amém? Eu quero ficar por aqui, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.